comissão de inquérito, mas ela pode direcionar muita coisa, porque realmente a nossa situação é muito complicada. Hoje estão todas as térmicas acionadas, inclusive aquela de Uruguaiana, que é uma vergonha. Você falou muito bem do problema, estão tendo que levar gás de caminhão. É uma piada. Acho que se colocasse isso na imprensa, ia ficar uma coisa esdrúxula. Não existe isso, né? Colocar uma térmica, uma usina, para ela entrar quando a boa vontade da ONS permitir. Nós temos aqui a indústria carbonífera, que tem carvão. É uma energia suja? É ruim? É ruim, é suja, mas já evoluiu muito. Os chineses que reformaram aqui trouxeram grandes benefícios tecnológicos. Agora, os órgãos ambientais, eles têm que entender. Na verdade, a gente não pode ficar refém de órgão ambiental. O órgão ambiental também ele funciona para a população. Não adianta a gente ficar esperando, e, às vezes, a falta de energia é muito pior mesmo. Mas, então, eu quero saudar e quero parabenizar a iniciativa, quero desejar que essa comissão, pelo que eu vi, está chamando muita gente para conversar. Acho que estão no caminho certo. É realmente necessário que todos deem a sua palavra e se empenhem em melhorar um pouco esse setor que está sucateado. Vocês falam bastante aí do sucateamento em função de um temporal. Hoje, se tiver um temporal em Porto Alegre, por exemplo, está todo mundo de greve. E aí, o que vai acontecer? Vai ter um temporal, vai ficar o consumidor a ver navios. E falta um pouco de gestão também nessas empresas. A gente pode ver isso aí, já participou em anos anteriores. As empresas elas estão mais preocupadas, se são estatais, em manter uma política de relacionamento. Não adianta mandar SMS para o telefone e ficar 13 dias sem luz. Essa é a verdade. Então, ou o poder público e as empresas privadas se juntam e começam a trabalhar num caminho comum, e aí sim dá algum resultado, ou a gente vai sofrer muito. Na época do racionamento em São Paulo, foi assim, de um dia para o outro, 30% a menos na conta de energia. Como é que ficaria isso aqui no Rio Grande do Sul, hein? Hoje? E olha, não está muito longe, não, hein? Porque para recuperar o reservatório, tem que rezar bastante, para chover bastante. Do jeito que está hoje, a maior parte das usinas que tem turbina, elas estão desligando por um período para não puxar lama e não estragar o mecanismo das turbinas. Então, eu acho que está muito preocupante a situação. Isso já foi alertado, mas também ninguém tem como prever uma época tão grande de falta de chuva, e também o consumo aumentou, claro, né? Todo mundo começou a ter acesso a um dinheiro para comprar um ar-condicionado. E quem não quer melhorar a vida? Quem não quer ter mais conforto na sua casa? E conforto significa gastar energia. Lamentavelmente, a infraestrutura não estava preparada para um boom tão grande. E ainda que não veio o boom da indústria, porque se viesse uma fase industrial forte, e a gente vive uma fase industrial fraca há algum tempo, nós já teríamos muito antes esse problema aí. Então, quero parabenizar o deputado Lucas. A nossa classe, a classe de engenheiro, ela é parceira sempre do desenvolvimento. Ela quer que a coisa ande. Nós estamos aí com todo esse esforço aí de poder dar suporte e poder dar continuidade a um desenvolvimento. Agora, não adianta apostar esse ano, o ano que vem, ou o ano que tem evento, e depois ficar parado 3, 4 anos e não fazer nada. Tem que ter continuidade, e tem que ter um plano de governo. Em energia, se não tiver plano de governo, não funciona. Não adianta, de um ano para o outro, mudar as metas, ou ficar refém de uma pessoa só mandando energia. A energia é uma coisa dinâmica, o setor precisa, o país precisa. Se não fizer alguma coisa logo, a coisa vai ficar muito pior do que está. E, olha, já está ruim. Então, parabéns e boa sorte aí, né? E o que a gente puder colaborar, estamos às ordens. Obrigado, Fernando. Portilha Finkler, que representa o CREA. Daremos continuidade e já inscrito o nosso relator, deputado Catarina Palladini. Posterior, a palavra para o nosso vice-presidente, deputado João Fischer. Deputado Catarina. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o colega presidente, cumprimentar o vice-presidente
deputado Fichinha, e agradecer a presença de todos vocês aqui. Momento importante, quando a gente consegue avançar nessa CPI, superado o quórum, que era um entrave que estava perdurando há mais ou menos 2 semanas. No relato, nas falas mencionadas, não só do senhor Heitor, do senhor Marco Aurélio também, mas, obviamente, a fala do Edilson, né? Edilson Deitos, trouxe à tona aqui a necessidade e a importância dos requerimentos que eu pude apresentar, falando do operador nacional do sistema, com relação à discussão que havia no passado, obviamente, uma linha de atuação, um planejamento com meta e uma perspectiva que o senhor Fernando mencionou agora, de planejamento, uma política de governo. E eu sugiro, antes de estabelecer alguns questionamentos aqui, eu sugiro, presidente, que a gente possa depois estabelecer, ou tentar discutir com os demais membros da CPI, que pudéssemos ouvir não só a ABRAD, a ABRAGE, a ABRAT e também o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico do país, a Eletrobras, para que possa dar um panorama do cenário nacional, uma vez que o sistema é uno, e estabelecer uma ação conjunta no alinhamento de ideias aqui, que a gente consiga... não quero dizer que a gente não é importante descer para escutar as audiências públicas, obviamente as demandas, os problemas, os anseios, os prejuízos mencionados virão à tona, como cada um de vocês trouxeram aqui. Mas é uma sugestão que eu deixo para que possa servir de uma diretriz, de um alinhamento de ideias. E com relação aos encaminhamentos e às falas mencionadas aqui, eu gostaria de saber do senhor Heitor Klein o quanto impacta na produção o custo de energia, uma vez que, agregado isso, o senhor consegue dimensionar isso, agregado, não tendo ele fornecido pela concessionária, levando em consideração a fazer uso de gerador, o quanto impacta isso e também quanto impacta na produção, se há uma queda considerável, porque a gente consegue estabelecer, nessa lógica, o quanto isso reflete no setor calçadista. E com relação ao caso do não adimplemento do acordo do país vizinho também, a gente estava mencionando aqui a questão da usina de Uruguaiana, também dimensionar o quanto a gente consegue impactar, qual a consequência disso. São esses 2 questionamentos que eu deixo no primeiro momento aqui, e, obviamente, a gente vai estar batendo um papo aqui, mas é importante a gente dimensionar, porque tem que... Essa CPI tem esse papel, né? Tem esse papel de trazer à tona, direcionar, apontar, mas também depois, obviamente, com os requerimentos apontados, apresentar um indicativo de política eficiente que atende à demanda da população do Estado do Rio Grande do Sul. Era isso, presidente. Então, vou passar a palavra ao Heitor Klein, posterior ao Edilson, para que possam contribuir com a resposta do deputado Catarina Palladini, e posterior já encaminharemos para o deputado João Fischer, que está inscrito, e posterior ao deputado Hernani, que também está inscrito. Doutor Heitor, disposição à palavra. Senhor deputado, com relação às questões que apresenta, eu, infelizmente, não tenho essa informação e ela é muito difícil de ser lograda. E tem uma circunstância peculiar aí, com esse passado recente, em que ocorreram esses fenômenos que já foram relatados aqui da queda de energia. Eu estive a questão de 3 ou 4 semanas aqui nesta casa fazendo um depoimento a respeito da questão da Argentina, do bloqueio dos embarques de calçados para aquele país. E aconteceu de que, exatamente no período de janeiro e fevereiro, no pico dessa circunstância que hoje nos preocupa, as indústrias estariam produzindo as coleções de outono e inverno que seriam embarcadas a partir de início de março para a Argentina. Como houve uma frustração pelos fenômenos de bloqueio das nossas exportações para lá, esse pico de produção não aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. E, com isso, o impacto do fenômeno foi minimizado. Infelizmente, porque nós desejaríamos ter uma outra circunstância e ter que admitir ou trabalhar com essa nova circunstância da energia elétrica. Em segundo lugar, como eu referi, a indústria desenvolveu formas para minimizar custos com a energia em função daquele período de pico de demanda, principalmente em torno das 17 até as 19 horas, um sistema alternativo dos geradores. E isso também, no momento que ocorre um pico, mesmo fora desse horário, o sistema automaticamente desliga e entra em função os geradores. A ponto de vários me mencionarem, eu nem
consigo, às vezes, avaliar o que está funcionando, se é o sistema de fornecimento da concessionária ou se é o meu gerador. Só uma pergunta. Então, não há impacto com relação ao gerador ou concessionária? Não há prejuízo? Certamente existe um prejuízo, porque eu não consigo mensurá-lo. Tá. Talvez com mais tempo. Só para ter uma inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade de que, a partir dessa pesquisa que nós fizemos em função desse convite para estar aqui hoje, surgiu a proposta, no seio dos empresários e dos conselhos a quem eu me reporto, de desenvolver estudos e chamar especialistas no setor elétrico para melhor avaliar todas essas circunstâncias e aportar, inclusive, informações e sugestões bem mais fundamentadas do que hoje eu consigo trazer. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Heitor Klein. A palavra passo para o Edilson Deitos, que possa fazer suas colocações. Deputado Palladino, com relação à térmica de Uruguaiana, hoje, se nós fizermos uma proposta para a Argentina de 4 meses de geração para os picos de verão nosso e de gerarmos o restante do ano para a Argentina, devolvendo, já seria uma grande solução. A ideia inicial do projeto Uruguaiana era nós termos uma fonte de geração de baixo para cima, né? Desafogando o linhão, os 2 linhões que alimentam o Estado, e diminuindo o nosso déficit de geração, né? Então, com 4 meses, nós já conseguiríamos, né? Só que, infelizmente o governo argentino não tinha um plano de capacidade de geração de gás para abastecer esse compromisso que assumiu com o Brasil. E ficou assim. Hoje nós estamos transportando de navio até o porto da Argentina, pagando pedágio para transportar o gás no gasoduto da Argentina para vir até a Uruguaiana. Obrigado, era isso, presidente. Obrigado, senhor Edilson Deitos. Eu encaminho, então, a palavra ao deputado Hernani Polo. Antes de questão de ordem, só solicitar a prorrogação do espaço da sessão para que possa dar continuidade aos trabalhos. Tá, solicitada, a sessão será prorrogada. Então, o deputado Hernani, sabe que o deputado João Fischer está no telefone, eu pularia, mas a palavra está à disposição, assegurada ao nosso vice-presidente, deputado João Fischer. Bom, em primeiro lugar, saudar o nosso presidente, Lucas Redecker, o nosso relator, Catarina Palladini, também o Hernani Polo, que é suplente da nossa comissão, está aqui sempre atento a essas questões, e os nossos representantes das entidades, que todas as vezes que nós convidamos, estão aqui prontos para nos esclarecer todos os fatos. Muitas vezes não é considerado a importância do próprio parlamento como ferramenta de utilização, né, Fernando, que se pode utilizar para fazer as pressões necessárias. Tudo que acontece dentro do Rio Grande do Sul tem que passar por aqui. Quando nós aprovamos, na época, a entrada do setor privado, nós entendemos que seria uma boa, e também essa não é a discussão. A discussão é a prestação de serviço. E aqui, quando é colocado, e eu vou citar alguns exemplos que a gente liga diretamente com a indústria. Eu sou de dentro da indústria, então ligo dioturnamente, a minha vida é a indústria. E defendo a indústria como geradora de renda, oportunidades, tudo aquilo que ela significa dentro do contexto econômico de qualquer país que quer evoluir, quer crescer. E de um povo que quer ter oportunidade, que não quer depender só de programas sociais. A minha preocupação, quando você citou, Edilson, a questão dos conselhos, certo? A Fiergs participa desse conselho? Ela indica os representantes nos 3 conselhos. Eu sou um dos representantes dos conselhos. Esses conselheiros foram consultados para se renovar os contratos com as atuais fornecedoras? Esses contratos... Antecipar, não é nem renovar. Queria vencer em 2019, foi renovado em 2013, no apagar da vela.
Foi consultado? Não, deputado, é o seguinte, as nossas concessões, elas vão vencer em 2027. Mas foram renovadas ou não? Não. Não foram renovadas? Não, da época da concessão foram por 30 anos, acho que 30 anos ou 25 anos. Então, elas não vão vencer agora. Mas essas que foram renovadas foram consultadas? Eu não tenho... A CE vai vencer... Não, tempo, não é mas, as concessões das... Mas não foi... assim, ó, como no nosso caso, aqui no Estado, não houve vencimento dessa... Não houve... Eu não posso dizer pelos outros conselhos. Mas vocês estão atentos em cima disso. Estamos atentos, estamos acompanhando. É muito importante, porque Exato. nós temos que estar... Quando há uma renovação do sistema elétrico, uma renovação dos contratos, e tudo acontece, e o diálogo não é tão amplo como é provocado em outras vezes, né? Vamos dizer, não é tão aberto, não é tão às claras, tão transparente, fica complicado. Bom, Heitor, como a gente acompanha, e o Marcos também, a gente convive no dia a dia, o nosso maior problema e é muito sério. Eu acho que vocês têm que participar de todas as oitivas quando nós trouxermos aqui os prestadores de serviços na área de distribuição. Vocês têm que estar junto, porque vai ter diversas colocações, Heitor, que ainda tu não tem conhecimento, porque muitas vezes a gente não aprofunda. Tem outras questões importantes e a gente não está bem por dentro de tudo. Mas quando você quer fazer uma transferência de uma empresa para um outro prédio, que você quer produzir mais, quer aumentar a competitividade, você quer ampliar o seu negócio, o tempo e a burocracia que se exige para religar ou para ligar aquela energia é algo ridículo, certo? Nós vamos ter que estar juntos e vamos ter que bater nisso. Eu não aceito mais que sexta-feira de noite alguém tem que me ligar, Fichinha, eu quero me mudar amanhã, eu vou mudar minha empresa, e ainda não ligaram a luz, disseram que iam ligar semana passada, faz 90 dias que eu estou em contato com eles, e eles até agora não ligaram. Isso independente da região do Estado. O que a gente faz? Vai atrás, busca, trabalha, tenta um contato. Diz, mas você não pode fazer um troço desse. E aí acontece. É um fato que acontece. Para mim, até bastante comum. Não sei se acontece comum para vocês, mas para mim é muito comum, porque eles me procuram e dizem, pelo amor de Deus, me salva, porque eu vou transferir minha empresa, não tem energia. E eu tenho que me mudar amanhã. Então, são questões que nós precisamos de vocês, todos aqui, porque quando nós tivermos essas oitivas aqui com as empresas, nós vamos ter que mostrar a preocupação do Estado do Rio Grande do Sul em relação a isso. Quanto a esse assunto, nós temos que estarmos mais organizados para isso, tanto como consumidores, termos protocolado todos esses processos, tá? E que essas reclamações cheguem na ANEEL. Acho que esse é o caminho. Eu tenho uma sugestão, uma sugestão bem simples. Quando vier o representante da ANEEL aqui, eu gostaria que vocês pedissem para que ele revelasse quanto em multa eles efetivamente receberam em caixa. Porque existe muita coisa folclórica de darem multas maravilhosas, magníficas. Foi a publicação que nós fizemos aí. Acompanhar essa execução do processo. A informação... Isso é muito importante. Bom, se o deputado João Fischer me dá uma parte, foi aprovado pelos deputados, pelo deputado João Fischer, pelo deputado Catarina e os demais, e já foi requerido para a ANEEL quanto foi pago de multa, as prescrições das multas, importante. E todos esses documentos nós receberemos, porque demos um prazo regimental para recebê-los de volta. Então, isso aí tudo já será encaminhado antes mesmo da própria ANEEL se fazer presente aqui no momento adequado. Deputado João Fischer. Nós tivemos aqui a CPI, que o deputado Hernani Poli presidiu, CPI da telecomunicação, a Anatel esteve aqui. E nós vimos que as empresas não precisariam nem vir se defender aqui, porque a Anatel veio defender as empresas. A Anatel não veio defender o consumidor, veio aqui defender as empresas prestadoras de serviço, que estava tudo muito bom, os investimentos, estava uma beleza. Então é muito importante que o doutor Fernando coloque aqui, porque vai ter que ser perguntado realmente isso, e nós temos que colocar isso em xeque. E às claras.
se tem que ser transparente, nós temos que colocar que todas, mesmo as agências reguladoras de serviço, elas têm que ter transparência, o cidadão tem que estar sabendo que eles não estão fazendo a fiscalização como deveriam fazer. Deputado Fischner, esse foi um pleito da Fiergs e a ANEEL concordou na apresentação, na explanação dela. Ela acha que o dinheiro acaba indo para o Tesouro dessas multas, tá? E não é reinvestido para o setor. Então, eles são favoráveis a taxas, termos de ajuste de conduta, onde o valor da multa seja revestido na região onde aconteceu o fato. Acho que essa é a sugestão, que é uma sugestão não, é importante. Positiva para todos. Obrigado, Edilson. Obrigado aos demais, deputado João Fischer. Eu, encaminhando ainda suas manifestações, a palavra está à disposição do deputado Hernani Polo. Obrigado, presidente, deputado Lucas Redecker, saudá-lo aí e cumprimentar pelo trabalho na condução, na presidência da CPI da Energia Elétrica. Saudar aqui o deputado João Fischer, vice-presidente, deputado Catarina, relator, aos convidados que estão também contribuindo com o debate, o Fernando do CREA, o Marco da CI, também o Heitor da Bicalçados e o querido amigo Edilson Deitos, que representa aqui a Fiergs. Entidades como o CREA também participaram conosco da CPI da telefonia. E nós estamos aqui falando de dois setores fundamentais e estratégicos quando se fala em desenvolvimento, em crescimento e geração de emprego e renda. E talvez, e certamente, se devolve muito pouco nesses setores em investimento, diante de uma alta carga tributária hoje que penaliza e dificulta os empreendedores, porque se nós hoje tratarmos da energia elétrica como de telecomunicações, principalmente a internet para o setor empresarial, são indispensáveis, né, para que se possa fazer um trabalho efetivamente buscando crescer, desenvolver e gerar mais emprego e renda. E, no entanto, nós enfrentamos gravíssimos problemas, né? Os colegas deputados participaram conosco da CPI da telefonia, e essa iniciativa aqui de debater a energia elétrica é mais uma ação proativa do Parlamento Gaúcho, porque realmente a situação que nós nos encontramos é gravíssima, uma situação muito complicada, porque a cada dia que passa a demanda aumenta, né, em função do próprio crescimento das condições da sociedade, mas, no entanto, no outro lado, a geração, a distribuição, enfim, os investimentos, eles também não acompanham a mesma proporção do que cresce a demanda. E é assim na energia elétrica, como é assim nas telecomunicações. E a sociedade acaba ficando penalizada, ficando sem, muitas vezes, ter como agir ou alguém para recorrer diante dessa situação. Nós acompanhamos, quando aqui instituímos uma frente parlamentar em defesa dos consumidores de energia elétrica e telefonia, e o Deitos nos deu um subsídio muito grande, até porque é um conhecedor profundo da área, no sentido de que nós pudéssemos criar mecanismos e fazer ações do parlamento no sentido de pressionar. Sabemos que são dois setores, né, tanto das telecomunicações como da energia elétrica, complexos, né, que requerem investimentos pesados e que muitas vezes eles não acontecem, não tem como acontecer do dia para a noite, são investimentos demorados, mas que muitas vezes a demora ela é tão grande de que, quando acontece, aquilo que está sendo investido, a demanda já é muito maior do que aquilo que está sendo feito. Então, em cima dos investimentos, Edilson, especialmente, né, nós que nos envolvemos junto da revisão tarifária dos consumidores, especialmente da RGE, né, que havia uma discrepância, ainda há, mas diminuiu um pouco, pelo menos, por causa da mobilização. Eu acho que esse é o papel, deputado Lucas, importante do parlamento, é pressionar, né, é mobilizar a sociedade, porque realmente as coisas não estão como deveriam, né? E essa pressão ela funciona, pelo menos aos poucos as coisas tendem a melhorar. Em cima dos investimentos, né, eu gostaria que abordasse um pouquinho mais, Edilson, dos investimentos para o setor elétrico, e também, muito semelhante ao que nós vivenciamos na CPI da telefonia, o problema do licenciamento ambiental. Claro que na telefonia é o problema das licenças ambientais municipais,
para instalação de antenas. Aqui, no caso, é a FEPAM, em cima da geração de energia e também em linhas de transmissões. Em cima dessa situação também, dos licenciamentos ambientais, eu gostaria que aprofundasse um pouco mais, porque são áreas, e essa especificamente, nós poderemos aqui construir algumas alternativas, talvez, no final desta CPI, para que a gente possa desafogar, porque hoje é um gargalo que realmente dificulta e complica muito, aí, principalmente, os investimentos para potencializar a geração e a distribuição de energia elétrica. O tema abordado pelo deputado Hernani, quero ressaltar, e de certa forma fazer uma parte à sua fala, é de extrema importância. E nós também, na primeira reunião, aprovamos o requerimento convocando o presidente da FEPAM. Por isso que é muito importante nós escutarmos as entidades, todas aquelas que têm essa vinculação com prejuízos no setor de energia elétrica e infraestrutura, para que nós venhamos a buscar conhecimento e, acima de tudo, as contribuições de cada um, para nós encaminharmos para essas entidades que venham aqui depor e falar dos problemas que nós e a sociedade gaúcha enfrenta. No caso da FEPAM, foi aprovado também por unanimidade aqui nessa CPI, e nós temos a oportunidade de ter o detalhamento do andamento, e isso que nós, tenho certeza, vamos pedir, das licenças ambientais, não só na geração e transmissão, mas também na distribuição, né? Da ampliação da distribuição em muitos momentos, fazer subestações e algumas coisas de distribuição que têm que ser colocadas. Nós temos a informação que tanto as concessionárias quanto as cooperativas, elas têm sérias dificuldades e estão trancadas em alguns lugares do estado do Rio Grande do Sul por falta de licenças ambientais. Edilson, a palavra está à sua disposição. Foi bem colocado, deputado. Nós temos assim, uma pérola nesse negócio do licenciamento. As eólicas, com inúmeros projetos aqui no estado, e é sabido por todos que o impacto ambiental é praticamente nulo, exceto alguma ave que vai bater numa pá que bateria em qualquer carro nosso trafegando na RS, tá? Elas têm que optar, ou elas vão ser multadas pela FEPAM ou pelo IFAM, porque as duas entidades não chegaram a um acordo que quem faz primeiro licenciamento. Então, se eles começarem a fazer, a FEPAM exige que a licença do IFAM primeiro. Aí eles começam a fazer a perfuração para perfurar para a torre. Se fazem isso, aí começou a obra sem ter a licença prévia. Então, eles têm que optar, ou vão ser multados pelo IFAM ou pela FEPAM. Um dos dois eles vão ser multados. Qualquer empreendimento hoje tem um passivo inicial por descumprir uma ou outra legislação. Ou faz FEPAM primeiro e apresenta sem a licença da IFAM, aí a FEPAM manda de volta. Não, nós precisamos da licença do IFAM. Aí o IFAM pede, não, eu preciso a licença prévia da FEPAM. Então, é assim, e como as distribuidoras vão também se lamentar disso, é importante, eles também dependem de qualquer linha de transmissão, qualquer subestação, qualquer obra hoje é dependente da FEPAM. Né? Então, infelizmente, esse órgão está atrasando muito o desenvolvimento. O setor industrial, em 2004, nós apresentamos um superávit de 5 bilhões de dólares no país. Em 2013, nós fechamos com um déficit de 105 bilhões de dólares. Tá? Então, nós estamos vivendo uma desindustrialização no país. Né? Nós não sentimos desemprego porque nós estamos migrando para serviço e para prestação de serviço e comércio. Comercializando o quê? Produto chinês. Então, nós estamos voltando ao tempo do descobrimento, trocando espelhinho por pau-brasil. Então, nosso setor de calçados, o setor do plástico. O setor do plástico, hoje, já 10% do que é produzido, consumido aqui no Brasil, é importado. Metal mecânico. Metal mecânico. Obrigado, Edilson Deitos. Deputado Hernani Polo, a palavra segue à disposição dos deputados.
dos convidados. Não, só para contribuir, deputado Catarina Palladini. Na fala do Edilson, mensurando aqui a questão da inquietação que vive o setor, né? Ora multa, mas sem contar a morosidade disso também, né? Sim. Por exemplo, o IFAM tem uma única arqueóloga que é responsável. A última vez que eu estive ao IFAM, tinha mais de 26 mil processos, e processos não só de ordem privada, como também de ordem pública. Estou falando do estaleiro da EBR em Rio Grande, da 386, aquele trecho de Itabaí-Canoas, estou falando da 116. Então, há uma necessidade que obviamente, a gente vai poder apontar e vai poder ouvir dessas instituições, mas quando não é um problema que incorre no auto de infração, quando o camarada, no ímpeto, acaba incorrendo no ilícito, mas pela morosidade também, que gera um prejuízo imensurável. Então, eu acho que foi muito feliz a fala do Edilson, mas que a gente consiga também aqui, não sei se o IFAM já foi convidado, e acredito que não, mas eu sugiro que a gente deveria também ouvir o IFAM e, na necessidade, uma vez que tudo que acontece no estado do Rio Grande do Sul, muito é de ordem federal, falando de parque eólico, falando de polo naval, falando de tantas outras coisas que acontecem no Rio Grande do Sul, de investimento em virtude do governo federal, são pífios os investimentos de ordem estadual, que venha falando do IFAI. Então, que a gente pudesse também aqui convidar o IFAM para que pudesse dar a realidade do Instituto e que pudesse maximizar as ações. Obrigado, deputado Catarina. Passo a palavra para o Fernando Portilla Finkler, do CREA. Olha, a gente tenta pensar no Rio Grande do Sul melhor e a gente vê que tem certas coisas que são incoerentes. Por exemplo, a gente tem uma usina aqui em Porto Alegre que funciona de vez em quando. Casualmente, ela é do lado do estádio do Grêmio. E quando ela funciona, é uma traquitama, porque é uma usina velha, sucateada, e casualmente, porque o governo está com uma preocupação muito grande com energia, ele bota ela a funcionar, ela tá possível de colocação no sistema interligado, mas é uma usina extremamente poluidora. Então, as licenças novas existem para coisas novas, mas e para o que tem? Para o que tem, não tem estudo nenhum. Bom, isso é uma incoerência. Outra incoerência, a energia eólica, tudo bem, é uma energia limpa, maravilhosa, mas na característica do sistema que a gente tem, ela é mínima, ela é poética. A energia eólica é uma energia poética. É uma energia poética. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o carvão, a gente tem que se concentrar naquilo que a gente tem. Pô. A gente tem uma possibilidade de energia do carvão muito forte. E eu não sei se os investimentos estão voltados para isso, não estão. Eu sei que a grande usina, ela é uma usina que entra de vez em quando na ponta, quando a desgraça está sacramentada, e tem que pedir a bênção até da presidência da República, porque o carvão não é uma energia benquista. Talvez porque ela tem alguma coisa de ruim, né? Mas para nós o carvão é a energia que está aí, está pronta, né? Então eu acho que a gente tem que focar um pouco em cima disso aí. No começo, você me perguntou como é que é a diferença de gerador de energia diesel para uma indústria em referência à energia normal. É muito grande. Assim, ó, as empresas, a maior parte das empresas, claro, algumas empresas que têm uma condição ótima, elas conseguem ter a mesma carga de geração para a carga instalada, para a carga de concessionária. Mas, geralmente, a carga de gerador é uma carga um pouco menor, porque o diesel é caro. É um motor de caminhão, minha gente. É um motor que... Três vezes mais caro que a energia. 3 ou 4, e se considerar o custo de investimento e o risco, porque uma coisa é uma geração continuada. Bom, então o gerador é uma alternativa maravilhosa de emergência, mas é uma alternativa de emergência. A cogeração, com certeza, o empresário está tomando um prejuízo, porque ele vai pagar o imposto do diesel, que é caro, vai pagar o imposto para a empresa que presta serviço para ele, de manutenção, vai ter que estar se preocupando em ter uma pessoa para dar manutenção, aí tem toda a legislação trabalhista em cima. Acho que vai ter que ter um engenheiro bom, né? Porque, na verdade, se não tiver, às vezes a coisa fica preta. Então, isso é um problema. Outro problema é que as concessionárias, elas receberam um sistema, quando foi privatizado. Você bem citou, deputado, foi privatizado, elas receberam aquilo. O que elas melhoraram naquilo? Ou só fizeram aquilo render?
Porque eu acho o seguinte, ó, a CE foi dividida, a distribuição da CE foi dividida em 3. 2 foram privatizadas, a ES e a RGE. Cada uma tem uma administração, tem uma visão de atender os clientes, tem uma forma de investir. Mas o que melhorou o sistema de distribuição? Porque cada vez que dá uma ventania, cai tudo. Não fizeram redes ecológicas, não substituíram os postes danificados. Parece que a AES substituiu por poste de concreto, mas isso é insuficiente. A CE está fazendo novos alimentadores com cabo ecológico, com cabo isolado, melhorando, mas é muito pouco, está fazendo muito pouco, em detrimento ao que se paga. Se paga uma tarifa no Brasil cara demais. E agora todo mundo está pagando porque todo mundo usou o benefício da energia elétrica durante o verão. Quem não usou um ar-condicionado, quem não teve um ventilador, pelo menos em casa, ligado. Então, hoje, se for ver a conta de janeiro, fevereiro e março, não é uma conta baixa, é uma conta alta. Essa mesma conta em qualquer outro país, do grau de desenvolvimento do Brasil, eu nem digo, mas país do primeiro mundo, se fosse calcular, ia ser metade em dólar. Então, a gente está pagando caro por um serviço ruim mesmo, e ainda a gente tem que fazer força para que o serviço funcione. É complicado isso. A agência do Rio Grande do Sul devia estar presente nisso aí. O CREA cobra muito, ele quer que os profissionais estejam ativos, ele quer que os profissionais falem quando tiver coisas absurdas, mas a nossa voz são vocês. Vocês têm que pressionar. Por favor, pressionem. Essa é a minha mensagem. Obrigado, doutor Fernando. Eu passo a palavra para o deputado João Fischer. Bom, nós estamos indo para finalmente, encaminhando aqui, mas é muito importante que foi citado. Foi por 82, 81, quando se ouvia falar em Jacuí 1, Jacuí 2, Jacuí 3 e 4. A gente estava sempre empolgado. Eu trabalhava na indústria calçadista, e aí eu já vinha para casa, vou olhar o Jornal do Almoço, porque ali eu vou ver alguma informação sobre o andamento dessas termoelétricas, que era um sonho, né? Porque ia gerar energia e nós não íamos ser 70% dependentes do sistema. Nós íamos poder gerar um pouco mais. Aí houve aquela mobilização por parte de alguns deputados da época. Eu não era nem político na época, era político sim, mas não detinha cargo público e nem cargo político. Eu me lembro bem quem foram as pessoas, né, 2, 3 deputados que fizeram uma laúsa que aqui ia terminar o mundo se nós tivéssemos funcionando Jacuí 1, 2, 3 e 4. Era isso mesmo. E então a gente sempre acompanhava aqueles debates. Digo, mas não pode ser isso aí, está louco? Vai terminar Porto Alegre, porque vai ter uma nuvem negra por cima de Porto Alegre, vai ser um horror, né? Bom, eu entendia, né, que eles vendiam dessa forma. Mas daí começaram a vir pessoas, a gente trabalhava com exportação, começava a vir pessoas da Alemanha, de outros países. Como é que você gera energia? Carvão, né? Outra com resíduo sólido, e vai indo. Aí eu digo, tá, mas como é que vocês têm? Não, mas as empresas são essas mesmas que estão construindo aqui, Jacuí. Eram as mesmas empresas alemãs que estavam construindo aqui. Pô, mas como é que pode uma coisa dessa? Agora, quando deu o problema no Japão, agora não, há um ano e pouco atrás, né, 2 anos, quando deu o problema lá do... Fukushima. Daí, e aí o mundo quis reolhar a questão da geração atômica, e que agora estão reolhando novamente, né? E a Alemanha deu uma desativada, mas construiu uma termoelétrica de 2.600 megawatts. É isso? Não tem em 6 meses, né? Não tem como voltar atrás. A energia atômica para a Europa é necessária. Mas ela construiu uma a carvão de 2.600 mega, como o Japão também e outros países também fizeram. Eu vejo que nós temos que trabalhar o carvão. Aqui não é só esses 3 deputados que são favoráveis a isso. A maioria dos deputados que estão aqui, que entendem
a energia como a fonte geradora de desenvolvimento, entende que tem que se aproveitar o carvão gaúcho. E isso que vocês estão nos ajudando aqui vai fazer, sim, com que a gente mexa com muitas entidades que sempre trabalharam contrário a isso. E a região carbonífera precisa, e precisa muito, que se invista em geração térmica, porque você não tem muita dificuldade aqui, você pode trazer via barco, pode colocar na boca da mina, existe tudo. Tudo está favorável para que a gente possa gerar energia e rápida. Porque se a Alemanha construir em meio ano, Heitor, será que nós não fizemos uma usina? 5 anos. Não, nós podemos competir com eles, vamos fazer no ano. Mas se a gente querer, a gente consegue fazer. Então, a preocupação que nós temos aqui é em tentar, sim, alertar para tudo isso que vocês apontaram, mas também na questão da falta de investimento destes que assumiram, certo? Essas duas empresas que assumiram, não quero aqui jogar em cima da CE, mas em cima das duas empresas que assumiram e que tiraram muito leite da vaca que estava gordinha e não reinvestiram. Isso nós temos que bater, porque nós vamos querer saber quanto foi arrecadado, o que foi investido, de que maneira, aonde, por que não foi investido mais. Não é questão do poste, é pequena, essa é uma questão quase que zero, né? Nós temos que pedir, nós temos que saber exatamente esse contrato, levantar, e aí as nossas agências reguladoras vão ter que dizer o que o contrato reza, como e qual é a responsabilidade deles. Então, eu quero dizer que eu me senti muito... Fiquei satisfeito em ouvir vocês aqui, porque a ideia é uma só, é tentar fazer com que, com a pressão e com o trabalho que vai ser apontado aqui, que possamos ter um resultado positivo no Rio Grande do Sul. Não sendo que já existe, mas também buscando novas alternativas para a geração. Obrigado, deputado João Fischer. Quero também comunicar aos deputados que a cópia dos contratos das concessionárias estão à disposição lá na nossa sala da CPI. Nós não vamos encaminhar a cada gabinete, porque são muitos, o volume é muito grande, e cada deputado que quiser a cópia dos contratos, nós estamos colocando à disposição. Eu quero agradecer a presença do Edilson Deitos, representante da Fiergs, do Heitor Klein, representante da Bicalçados, do Marco Aurélio Kirsch, representante da Associação Comercial e Industrial de Campo Bom, Estância Velha e Novo Hamburgo, do Fernando Luiz Portilla Finkler, que representa o CREA aqui do Estado do Rio Grande do Sul, todos os deputados que participaram, deputado Catarina Palladini, nosso relator, deputado João Fischer, nosso vice-presidente, e que nos deixa muito claro o nosso debate da CPI, e ele é importante e oportuno, porque nós estamos falando de investimento em infraestrutura. E, infelizmente, quando se debate investimento em infraestrutura, se debate a necessidade atual e a necessidade futura. Mas, quando se inaugura os investimentos em infraestrutura, nós estamos inaugurando esses investimentos que deveriam ter sido feitos há 20 anos atrás. A sociedade cresce, se desenvolve, se amplia, mas o setor público e o Estado não consegue acompanhar a necessidade de infraestrutura da sociedade. E chegamos num momento que a energia elétrica está demonstrando isso no seu déficit de funcionamento, que nós não tivemos investimentos, que nos faltam investimentos e, acima de tudo, planejamento estratégico das concessionárias e dos governos. E essa CPI, ela vem com essa responsabilidade de trazer um debate técnico, como foi feito aqui, levantando as dificuldades de cada entidade representativa. Nós teremos ainda muitas entidades a serem escutadas. Essas foram as primeiras entidades, eu quero agradecê-las por estarem presentes, e que não tenho dúvida alguma que no final do encaminhamento dessa CPI, na pessoa do relator Catarina Palladini e de todos os deputados, nós teremos uma finalização favorável à sociedade gaúcha. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Ministério Público, que mandou a sua representante, que participará de todas as nossas audiências, e convido a todos os que estão nos participando, quero deixar o registro aqui, estamos passando ao vivo na TV Assembleia, ao telespectador que acompanha, e que nós tenhamos aí excelente trabalho das CPIs pela frente. Agora nós vamos discutir, posterior, nas próximas reuniões, as audiências públicas, as suas datas. Vamos discutir as próximas
também os próximos convites que nós faremos, porque nós já estamos hoje com um grande volume de requerimentos aprovados. E a CPI também tem a responsabilidade de organizar de maneira didática, que não sobreponha a agenda, que não se torne também muito cansativa e não tenha proveito para a CPI, para que nós possamos ter um resultado mais prático. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Tudo bem. Valeu. Com certeza. Não, hoje avançamos. Agora está tranquilo. Tava ruim o coro. Não é. Conseguimos. Agora o Felcinho de Israel relatou na semana que vem. Mesmo que o boicote do governo. Boa, muito bom. Obrigado. Obrigado. Deixar aqui para a exposição, viu? Ah, é? Fundamental do trabalho da participação. Bom. Estou tentando encaminhar esse trabalho. Só que é um trabalho árduo. Eu sei. Gostou, Felcinho?